A MPC tem um lema que diz: ao compasso dos tempos, mas ancorada na rocha. Isso quer dizer que nós acreditamos que a mensagem do Evangelho, Jesus, é a nossa rocha e jamais poderá ser negociada. Mas os métodos devem caminhar ao compasso dos tempos, considerando o contexto histórico e social em que vivemos. Os métodos mudam, a mensagem não muda. Esse lema existe na MPC desde antes da sua fundação oficial e tem acompanhado as 8 décadas da nossa história. Eu gostaria de demonstrar isso agora, passeando muito rapidamente através da linha do tempo da MPC. A década de 40 foi marcada pelos ralis, reunindo multidões de jovens e grandes transmissões via rádio, que era o que havia de mais moderno naquela época. Logo após a guerra, a MPC se espalhou pelo mundo todo, chegando a 75 países em 1951. A década de 50 foi marcada pelos clubes bíblicos, concursos bíblicos, grupos musicais e o início de gigantescos congressos mundiais de evangelização. Foi quando a MPC também chegou ao Brasil, na cidade de Campinas, São Paulo. A década de 60 foi marcada pela revista e também pelo ministério Campus Life, trazendo uma forte ênfase ao discipulado e à filosofia da vida equilibrada, e dando início a programas de treinamento para líderes. E no Brasil, tivemos o auge da nossa revista Vida. A década de 70 no Brasil foi marcada especialmente pelo Ministério de Acampamentos em Belo Horizonte e Estudantes em Ação. E foi também quando nasceu o Projeto Amar e o Ministério Atletas em Ação. E o primeiro congresso da série Geração fechou a década com chave de ouro, o Geração 79 em São Paulo. Nos anos 80, foi a explosão do clubão, de grupos musicais na MPC e foi marcado também pelo início do Som do Céu. A década de 90 começou com Geração 90 em Brasília, dando início à expansão da MPC para regiões antes pouco alcançadas, como o Nordeste. Foi também quando surgiu o Desperta Débora e Deus começou a levantar a Geração Compromisso. A primeira década dos anos 2000 foi quando a MPC começou a intensificar sua presença no mundo, consolidando o Ministério Conexões com o envio de equipes e missionários para outros países. A Assembleia Geral da MPC Internacional aconteceu aqui no Brasil, além de vários congressos da série Geração em diferentes cidades. Em 2009, o projeto Escola da Vida, que começou despretensiosamente em Brasília, rapidamente se espalhou pelo Brasil, tornando-se o carro-chefe da missão durante 10 anos e contribuindo para um crescimento explosivo em todo o país. Na década de 2010, nós chegamos com força total ao sul do Brasil, em resposta às orações de muitos anônimos sedentos de cumprir o ID e alcançar estudantes, e ministérios como Capelania Escolar e Estudantes em Ação tiveram um novo impulso. Chegamos a 2020 a pleno vapor, cheios de planos, prontos para expandir a MPC e consolidar as cidades já existentes. E então veio a pandemia. Assim como em todo o mundo, a MPC Brasil também sofreu um grande impacto, precisando se reinventar e adaptar suas estratégias. Assim, ministérios já existentes como o Crossplay e o Canal Tudo Muda se fortaleceram no mundo cada vez mais online. Hoje a MPC segue mais rica, madura e criativa, porque nós somos uma missão ao compasso dos tempos. Durante a nossa história, muitos ministérios diferentes nasceram, alguns deixaram de existir e outros se transformaram. Estamos ancorados na rocha. Nossa mensagem é poderosa, ela não muda e nunca poderá mudar. Mas os métodos sim. Não podemos ficar presos aos métodos, e sim ao autor da mensagem que levamos. Nós vivemos um tempo de profundas mudanças e desafios cada vez maiores, e novas estratégias começam a surgir. Por isso, não vamos parar. Vamos avançar cumprindo nosso chamado em qualquer tempo, em todo lugar. Até que cada jovem e adolescente, em cada grupo de pessoas, em cada país e cidade tenha a oportunidade de ser um seguidor de Jesus Cristo.